Olá, sou a professora Estela Mara. Hoje estou aqui para trabalhar com algumas técnicas de como redigir um bom texto. Vamos falar também da importância da leitura. Vamos falar também de um pouco de metodologia científica. Então vocês vão trabalhar com o módulo 2. Como eu disse anteriormente, meu nome é Estela Mara, trabalho na Secretaria de Estado de Educação. Sou professora por formação de letras, língua portuguesa. Tenho pós-graduação em gestão escolar e linguística e sou mestre em educação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas técnicas de como escrever bem. Vamos também trabalhar algumas técnicas de como, além de escrever, como estudar bem, que também é muito importante. Para a apresentação da disciplina, eu quero chamar a atenção que o ato ou o hábito de estudar está diretamente ligado ao de aprender através de boas práticas de leitura e atenção às aulas, dando ao estudante a possibilidade de participar, interpretar e envolver-se no desenvolvimento de tais práticas da leitura e da escrita. Os trabalhos exigidos nas diversas disciplinas devem apresentar estrutura e organização metodológica. Aí eu retomo novamente e informo a vocês que nós vamos aprender algumas técnicas na aula de hoje de como escrever bem. Ao duvidar, responder e resumir conteúdos, os estudantes já estão estabelecendo a autoexplicação, considerada uma boa leitura interativa que vai além de uma simples leitura. É importante deixar algumas orientações a vocês, alunos, no sentido de que a leitura ela é assim primordial para a escrita, né? Hoje nós vamos ver algumas técnicas de leitura, nós vamos falar também sobre o mapa mental, que é uma técnica de leitura e aprendizagem, né? Que é um mecanismo que nós usamos não só na língua portuguesa, mas para todas as áreas de conhecimento, que deixa o aluno de frente com essa expectativa da leitura e da escrita no sentido de como isso vai se solidificar, né? Como que eu leio e como que eu aprendo, de forma que a aprendizagem vai se solidificar na minha cabeça. O conteúdo. Então, para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com iniciação à metodologia científica, nós vamos trabalhar métodos e estratégias de estudo e aprendizagem, nós vamos trabalhar elaboração de relatórios, normas técnicas para as referências bibliográficas, as bibliotecas virtuais, que também é um aparato muito atual e muito importante, normas técnicas para elaboração de resumos, artigos científicos, ofício, ata e e-mail. É lógico que aqui nós colocamos somente alguns documentos oficiais, né? Nós entendemos que para este momento, nesse curso técnico, é importante, por exemplo, saber como redigir um artigo, algumas regras das normas da BNT, porque vocês, no final do curso, vocês terão que produzir uma monografia, né? Um trabalho de conclusão de curso. Então, hoje nós estaremos vendo algumas regras para essa produção. Ofício, ata e e-mail, porque também documentos que faz parte do dia a dia de vocês. Na primeira aula, então, o módulo, ele será dividido em 3 aulas, né? Em 3 aulas. Na primeira aula, que é essa primeira aula, nós vamos ver iniciação à metodologia científica. Então, aqui, nessa aula, nós vamos ver como é que o aluno distinguir uma pesquisa qualquer de uma pesquisa científica. O que o aluno tem que saber para escrever um trabalho científico? Na segunda aula, nós vamos trabalhar com métodos e estratégias de estudo e aprendizagem. Como eu estudo, né? Quais são as etapas, né, que eu tenho que percorrer para estudar e aprender bem, né? Vou dar algumas dicas para vocês de como estudar. E essas dicas elas servirão posteriormente para vocês, não só na vida profissional de vocês, mas isso também será para a vida pessoal de vocês também. Na terceira aula, nós entramos então na escrita dos documentos oficiais. Então nós vamos trabalhar com relatórios, vamos falar das bibliotecas virtuais,
Vamos falar sobre as normas técnicas para as referências bibliográficas, isso aqui é muito importante para trabalho de conclusão de curso. Nós vamos falar também da elaboração, como se elabora resumos, como se elabora artigos científicos, né? Quais são as regras, os métodos, os ofícios, como redigir um ofício, como redigir atas e os e-mails também. Então, praticamente o segundo módulo, ele está dividido em três aulas, e dentro de cada aula nós vamos ter esses conteúdos. A primeira aula, nós vamos trabalhar com metodologia científica. O que é metodologia científica? Iniciamos, para falar de metodologia científica, é muito importante que façamos primeiro um passeio sobre a importância da leitura, né? Se escreve bem quem lê bem. Quanto mais você escreve, quanto mais você lê, melhor você escreve. E isso é para todas as áreas de conhecimento, né? A leitura constitui-se um fator decisivo de estudo, pois propicia a ampliação de conhecimentos, a obtenção de informações básicas ou específicas, a abertura de novos horizontes para a mente, a sistematização do pensamento e o melhor entendimento dos conteúdos das obras. Então, a leitura, ela é primordial, ela é um fator decisivo no estudo. A leitura, vocês vão ver nos próximos slides, a leitura, ela, além de ampliar o conhecimento, a leitura te dá o poder, né? A gente diz que quem lê, quem tem o poder da leitura tem o poder do conhecimento, porque conhecimento também é poder. Aristóteles, né, já falava isso, todos os aparatos teóricos que a gente lê, quando se diz respeito à leitura, diz que a leitura está diretamente ligada ao poder, porque quanto mais você lê, melhor você tem o senso crítico e assim sucessivamente. Então a gente vai ver ao longo das aulas alguns outros benefícios que a leitura traz para qualquer um. A leitura também, além de aumentar o conhecimento, o hábito da leitura, desculpa, deixa eu só voltar. O hábito da leitura, ela aprimora o vocabulário e ajuda na construção textual. Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. Então foi o que eu disse anteriormente, né? Quanto melhor você lê, mais você lê, melhor você escreve. Então, quando diz assim, o aprendizado de conteúdos específicos aprimora a escrita. Então, quanto mais você lê, melhor você fica. Aqui eu trouxe para vocês, nesses slides, alguns benefícios da leitura, né? Benefícios da leitura para a vida pessoal e profissional. O que a leitura regular pode trazer para as pessoas? Senso crítico mais apurado. Então, através da leitura, você consegue se posicionar socialmente melhor. Conhecimento de novas palavras e termos, tornando o vocabulário amplo e rico. Quanto mais você lê, amplia mais o seu vocabulário. Desenvoltura na oratória e na expressão, né? Quanto mais você lê, melhor você fala e se expressa também. A escrita fica mais coerente, né? É muito difícil, eu como professora de língua portuguesa, eu sei da dificuldade que temos para escrever, mas eu ainda aposto na leitura como um dos aparatos mais importantes que se tem para escrever. Quanto mais você lê, melhor você escreve. A maior capacidade de persuasão. É lógico que para você convencer alguém de algo, você precisa ter o quê? Recursos persuasivos. E esses recursos persuasivos, eles aumentam, se ampliam também através da leitura. Estimula a abertura de novas opiniões e ponto de vista, até para debater uma ideia, né? Se você quer criticar ou mesmo se você quer colaborar com uma ideia de alguém, a leitura é primordial para que isso aconteça. Expansão do repertório cultural. Então você
entra e sai de qualquer lugar, né? Se você é um leitor, é lógico que isso vai ampliar o seu campo também, não só profissional, como social, político e cultural. Maior qualidade nas relações interpessoais, até mesmo para se relacionar com as pessoas, né? A leitura, ela nos proporciona isso, que eu acho também muito importante. As relações pessoais, elas mudam. Por quê? Porque a sua postura enquanto cidadão crítico, emancipado por conta da leitura, é lógico que as suas relações pessoais também são outras. E aí nós entramos então no campo da pesquisa, na metodologia científica mais propriamente dito, que é o conteúdo da primeira aula. Nós vamos fazer um passeio inicialmente sobre a questão do pesquisar. O que é pesquisa? Pesquisar não é o mesmo que fazer ciência ou produzir conhecimento. Uma pesquisa pode se resumir ao ato de consultar determinadas fontes, para, com isso, elaborar um relatório ou solucionar uma questão que aflige alguém. Eu posso, por exemplo, ir ao supermercado e fazer uma pesquisa de preços. É uma pesquisa. Eu posso, por exemplo, ir numa caixa de remédio, pegar lá a bula e consultar, fazer uma pesquisa. Quais são as reações adversas daquele remédio, quantos comprimidos eu tenho que tomar. Isso é uma pesquisa normal. Quando se fala de pesquisa científica, muda-se não só o repertório de leitura, como também a maneira de se fazer essa pesquisa, porque a pesquisa científica, ela requer métodos. Então, enquanto a pesquisa comum, ela não precisa de método nenhum, né? Esse ato de pesquisar aqui é a pesquisa comum, em que eu pesquiso tudo que eu quiser. Né? No senso comum, eu pesquiso o que eu achar importante para mim naquele momento. Já a pesquisa científica, ela requer métodos. Né? A pesquisa científica, por sua vez, é de outra natureza. Serve para o processo de aquisição e construção do conhecimento. Não se presta, portanto, a encontrar aquilo que já é de senso comum. Por quê? Quando eu falo que a pesquisa científica ela precisa de métodos, porque a pesquisa científica ela é aquela pesquisa mais elaborada. É aquela pesquisa que requer do leitor, que requer do pesquisador um rigor teórico. O que é ter um rigor teórico? É buscar em fontes teóricas, né? Em autores, em livros, em bibliotecas virtuais, mas buscar mais conhecimento acerca daquilo que você quer pesquisar. Então, por isso é diferente. Pesquisa no senso comum e pesquisa científica. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns tipos de pesquisas. Esses tipos de pesquisa, esses 3 tipos de pesquisas que eu trouxe aqui, são pesquisas científicas. É lógico que existem mais de 20 tipos de pesquisa, né? Mas eu trouxe só as que eu penso ser importante para vocês agora nessa aula, justamente por conta de um trabalho de conclusão de curso que vocês terão que fazer. Então vocês poderão usar uma dessas 3, se assim desejarem. Então vamos falar sobre os tipos de pesquisas. Nós temos aqui a primeira, a pesquisa exploratória. O que é a pesquisa exploratória? Também conhecida como pesquisa de base. É de caráter não tão profundo e levanta dados e problemas que podem vir a servir de apoio para pesquisas futuras, mas mais avançadas. É comum se ouvir dizer dentro das universidades que se trata de um tipo de pesquisa superficial e que, por isso, deveria ser evitada por aqueles que objetivam escrever um TCC. A pesquisa exploratória, quando se coloca que ela é conhecida como uma pesquisa superficial, é porque ela tem um rigor teórico, mas ela se mantém muito no senso comum, por isso ela se mantém na superficialidade. Né? Ela tem um rigor teórico, mas não é tão completa e tão instigante, tão inquietante quanto os outros tipos de pesquisa que nós vamos falar aqui. A pesquisa descritiva, como o próprio nome diz, preocupa-se com a descrição dos fatos e dos fenômenos.
Esse tipo de pesquisa é mais aprofundada que a exploratória. É muito comum entre os estudantes confundir pesquisa descritiva com pesquisa explicativa, devido ao fato de que em ambas existe a preocupação geral de se relacionar variáveis. A pesquisa descritiva, como já foi dito aqui anteriormente, ela é mais aprofundada sim que a exploratória, mas ela ainda é muito confundida com a pesquisa a descritiva com a explicativa, porque na verdade ela vem responder a alguns fenômenos, alguns fatos, vai descrever alguns fatos ou alguns fenômenos, então ela vai explicar o porquê da questão. Então assim, ela é mais aprofundada que a exploratória, ela tem também um rigor teórico, mas ela é mais utilizada nos TCCs. Então, geralmente nos trabalhos de conclusão de curso, utiliza-se muito desse tipo de pesquisa. A pesquisa explicativa é o tipo mais aprofundado da pesquisa. Essa aqui, geralmente, é o que a gente categoriza, né, como pesquisa própria para trabalho de conclusão de curso. Ela é o tipo mais aprofundado de pesquisa, por isso é mais valorizada. Então, a academia, o meio acadêmico, ela valoriza mais essa explicativa. Porque não sei se vocês conseguem fazer essa linha de raciocínio que eu faço agora. Aqui, né, eu exploro um fato, aqui eu descrevo, mas aqui eu explico. Então, por isso que esse tipo de pesquisa tem mais validade na academia, né? Os professores das universidades, eles caminham mais por esse lado da pesquisa explicativa. A pesquisa explicativa é aquela que procura esclarecer os porquês, que foram deixados para segundo plano pelas pesquisas exploratórias e descritivas. O objetivo da pesquisa explicativa é apontar as causas, olha que importante isso aqui, ó, apontar as causas e as consequências dos fenômenos observados e explicar os mecanismos e os processos envolvidos. Então, observa que essa pesquisa ela é mais densa, ela requer, lógico, ela sendo mais densa, ela requer muito mais suporte teórico. Então, aqui o estudante ele deverá ser sim criterioso em relação aos teóricos, né, que ele vai buscar para participar, para colaborar com a pesquisa dele, porque ele vai explicar os fatos, né? Se algo me inquieta, eu tenho que explicar, eu tenho que levantar algumas hipóteses sobre isso, eu tenho que fazer uma pesquisa explicativa explicando o porquê que isso me inquieta e dar possíveis caminhos, né, possíveis respostas. Então, por isso, essa pesquisa explicativa, ela é mais utilizada no TCC. A maioria das monografias, né, ou mesmo trabalho de conclusão de curso, a maioria, aqui a gente pode também chamar de TCC, ou mesmo dos artigos, segue o roteiro principal de uma pesquisa explicativa. Elege um tema, olha só. Então, quando fala que ele segue um roteiro de uma pesquisa, vocês podem ver que a pesquisa, como está aqui, como está descrito aqui, a pesquisa ela tem os caminhos, né? Eu percorro os caminhos. Primeiro, elege um tema, depois apresenta um problema, né? Ou levanta uma hipótese. E também uma hipótese, ela deve cobrir uma revisão, ela deve sempre cobrir uma revisão bibliográfica. Então, quer dizer, essa pesquisa, ela sempre vai requerer do estudante leitura e revisão bibliográfica. Muito importante isso. Então, quando vocês, ao final do curso, né, vocês terão que fazer um trabalho de conclusão de curso, isso é importante, deixar assim bem claro. Eu comecei a minha aula de hoje falando sobre a importância da leitura, porque eu queria justamente fazer esse fechamento, agora já no finalzinho dessa primeira aula, fazer um fechamento e chamar a atenção novamente para a importância da leitura, a importância da revisão bibliográfica, a importância das questões teóricas ser colocada em questão, né? Eu preciso achar autores
que corroboram com as minhas ideias. Para me produzir um bom texto, eu preciso achar autor que comungue com as minhas ideias. Eu tenho uma inquietação, eu tenho uma pergunta, né? Eu elegi lá um tema, né? Eu apresentei um problema ou mesmo uma hipótese. Quem vai responder essas perguntas, quem vai corroborar com tudo isso são os autores que eu vou escolher. Então isso é muito importante. Eu tenho uma ideia do que eu quero fazer lá no meu trabalho de conclusão de curso. Quais são os autores que corroboram com a sua ideia, né? Que pensam assim como você sobre um determinado tema, um determinado problema, enfim, uma hipótese. Escolham sempre temas que te trazem alguma inquietação. Olha, isso para mim é um problema. Tal fato, tal acontecimento, tal questão me incomoda. Então eu vou escolher um tema, né? Um fato que me incomoda, enfim, que me inquieta. Eu vou escolher autores que corroboram com as minhas ideias e eu vou ler. Porque no trabalho de conclusão de curso, nós vamos ver lá na terceira aula, né? Onde eu vou ensinar algumas técnicas para referenciar os autores, algumas coisas nesse sentido. É importante vocês já estarem abertos a essa possibilidade de ler quem comungue com as suas ideias e de procurar temas que realmente te inquietam. Por quê? Porque assim o trabalho fica melhor, né? Você pesquisar alguma coisa que te inquieta, isso te dá a possibilidade de fazer um trabalho muito melhor, porque é algo que realmente está fazendo sentido para você. É diferente de você ir lá copiar alguma coisa pronta da internet ou mesmo buscar lá, se você entrar no Google e buscar temas para monografia, trabalho de conclusão, você vai achar milhares. Mas isso te incomoda? Isso realmente faz parte do seu dia a dia? Isso vai colaborar com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal? Então, assim, é muito importante que vocês tenham isso em mente quando for propor um tema para pesquisa, tá? Deve cobrir uma revisão bibliográfica, como eu disse, de trabalhos que tenham se desenvolvido dentro da mesma área temática. Alicerçar-se em um bom referencial teórico, né? Então isso aqui é o que eu disse anteriormente, então é primordial. Apresentar evidências de correção da hipótese, né? Ou também o inverso, de incorreção. Então, de repente, eu tenho uma proposta, eu tenho algumas hipóteses e ao longo do trabalho essas perguntas ou mesmo as supostas respostas que eu encontrei não me convenceram. Então, não que isso não tenha valido de nada, né? Porque o caminho, o método, o caminho que você percorreu até você chegar a essa suposta resposta, isso também de alguma forma te ensinou. Então é a construção do conhecimento, né? Ele é sempre linear. Então, para me chegar a essa negativa, né? A essa incorreção, eu percorri todo um caminho de leitura, de pesquisa, então e com isso também eu aprendi. Porque até mesmo para me dizer que isso não é verdade, eu preciso estar o quê? Alicerçado num consistente teórico que convença o outro, né? Porque eu escrever é uma coisa. Eu escrever e alicerçar a minha fala a um teórico que comunga com a minha ideia, aí sim tem um outro valor. Então eu não posso dizer o que eu quero dizer sem achar, né, encontrar uma teoria forte que colabore com a minha fala. Aqui também, e argumentar em favor ou contra essa hipótese, né, o que eu disse, a fim de fazer com que o leitor seja persuadido pelo seu trabalho de pesquisa. Então, assim, quando eu vou escrever, eu tenho sempre que pensar que eu estou escrevendo para outras pessoas, né? Isso me incomoda, isso é algo que realmente me fez pesquisar porque me incomodou. Além de me incomodar, respondendo ou não às minhas inquietações, eu tenho sempre que ter em mente que eu estou escrevendo para outras pessoas. Então o seu trabalho passa a não ser só seu, né? Quando eu escrevo para alguém. E para mim persuadir alguém, eu preciso estar fortemente armado de uma teoria que convença o outro. Trabalhos científicos ou acadêmicos. Eu vou falar sobre isso um pouco porque eu acho que vai fazer muito sentido para vocês
quando vocês estiverem lá prestes a terminar o curso e ter que fazer um trabalho científico ou acadêmico, né? Geralmente tem essas duas denominações, né? Ou trabalho científico ou trabalho acadêmico, ou mesmo, porque vocês fazem trabalho também, ao longo do curso vocês estão sempre aí fazendo trabalhos, né? Tem essas duas denominações. Então, ao elaborar qualquer tipo de trabalho científico ou acadêmico, se o estudante obtiver realmente aprendizagem, se primeiro o estudo analítico do documento em questão, procurando conhecê-lo, compreendê-lo e interpretá-lo para depois documentá-lo. Então, se eu faço uma leitura, para me elaborar um trabalho, primeiramente eu tenho que estudar, né? Quando fala de analítico do documento, esse estudo analítico é estudar o que você tem de teoria sobre aquele assunto, né? Eu vou escrever sobre a água, né? Vamos colocar um tema bem comum. Eu vou escrever sobre a água. O que eu tenho de leitura sobre a água, né? Quem diz algo que realmente eu acredito? Estou falando de teoria, né? Que autor eu vou buscar que diz alguma coisa sobre a água que eu também acredito? Então, assim, é importante sempre eu analisar, né, fazer um estudo analítico do que eu vou escrever, né, desse documento em questão. Procurar conhecê-lo, compreendê-lo. Se eu vou escrever sobre a água, eu preciso conhecer o mínimo sobre a água, né? Eu preciso compreender os processos lá, né, da água, quando ela está no seu estado, nos estados da água, né? Preciso no mínimo compreender. E eu também preciso depois interpretar para posteriormente documentar. Então, quando eu vou fazer um trabalho acadêmico, eu preciso percorrer caminhos, porque os trabalhos também, eles têm um rigor metodológico, né? Como que eu começo? Nas outras aulas que virão, vocês vão ver isso mais claramente. Então, para me produzir alguma coisa, eu preciso, metodologicamente falando, traçar o caminho, né? Traçar alguns caminhos possíveis. Orienta o seu estudante a começar fazendo uma leitura geral do texto para adquirir uma visão global do mesmo e esclarecer as dúvidas que por acaso surgirem. Assim, o leitor estará captando o plano geral da obra e o seu desenvolvimento, que seria fazer uma análise textual. Vocês vão ver mais para frente também, fala sobre os resumos, mas eu vou falar sobre síntese agora, que é uma coisa bem comum, né? Resumo, síntese, enfim. Se eu vou fazer uma síntese de algum texto, eu preciso primeiramente fazer uma leitura geral do documento, do texto que eu vou sintetizar. Eu preciso primeiro conhecer esse documento num todo, né? É lógico que para fazer síntese também tem técnicas, né? Mas eu começo fazendo sempre uma leitura geral do que eu quero sintetizar. Para adquirir o quê? Uma visão global desse documento, desse tema. E esclarecer as dúvidas que surgirem, né? Então eu faço a leitura do documento, ou do texto, enfim, eu tenho uma visão geral e depois eu vou tirando as minhas dúvidas caso surjam. Se o leitor fizer isso, né, se o estudante fizer isso, ele estará o quê? Captando o plano geral da obra e o seu desenvolvimento. Então, quando eu faço uma análise textual, para me fazer uma síntese ou mesmo só fazer uma análise textual, eu preciso conhecer esse documento na sua amplitude, né? Eu preciso ler esse documento até para me apropriar de todas as informações que contém nele. Para tornar a simples observação numa técnica científica, vocês observaram que aqui eu já vou falar de técnica científica. Deve planejá-la, importantíssimo, volta a falar novamente do método, né? Quando se fala de técnica científica, de pesquisa científica, é muito importante entender os métodos. Nas aulas seguintes nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Planejá-la mostrando com precisão como deverá ser feita, que dados registrar e como registrá-los. Então, olha o método novamente aparecendo aqui, né? No registro, poderá utilizar-se de vários instrumentos, tais como, então olha só, eu posso lançar mão de anotações em fichas,
que são os fichamentos, né? Que mais para frente também nós vamos falar sobre isso. Quadros, gráficos, formulários, dispositivos mecânicos e outros elementos. Então, vocês observaram ao longo dessa explicação aqui, quando se fala de um trabalho científico ou acadêmico, eu estudo, tal, mas olha que o caminho é diferente. Quando eu falo de técnica científica, vocês observam que eu preciso planejar, eu preciso usar de alguns instrumentos, né, como anotações, fichamento, quadro, formulários. Então, o que eu quero deixar assim, bem explicado aqui nessa aula? Que a pesquisa qualquer, uma pesquisa que não seja científica, que a pesquisa no senso comum é aquela que não é tão investigativa, não requer um rigor teórico, né, um embasamento teórico. É uma pesquisa do supermercado, é uma pesquisa de uma bula de remédio, é uma pesquisa comum. Isso é pesquisar. Quando eu falo de pesquisa científica, ela é mais rigorosa, né? O método científico, né, ele é mais rigoroso, ele precisa de muita leitura, ele precisa de esse método, ele é sempre linear, mas ele é passo a passo, né? Vocês viram ao longo da explicação o quanto ela é mais densa, né? Eu diria até um pouco mais difícil do que a pesquisa comum. Então, terminamos a aula 1, né? Eu vou deixar alguns textos, alguns documentos para que vocês possam também ler em casa, para que vocês possam pesquisar quando quiser, para vocês utilizar-se disso para escrever, enfim. Vou falar na segunda aula um pouquinho, nós vamos aprofundar os assuntos um pouquinho mais na segunda aula, mas vamos fazer uma paradinha agora e voltamos daqui a pouquinho.